rapaziada, professor Salles na área, sejam bem-vindos à nossa primeira aula gravada, terceiro ano regular, hoje 20 de abril de 2021. Espero que vocês gostem, espero que vocês se sintam à vontade e se sintam em casa. Esse é meu espaço, espero que vocês gostem, tá? Simbora pra aula? Vai! Na aula anterior, tivemos a oportunidade de estudar sobre a tabela periódica. Vocês lembram? Estudamos seu contexto histórico, como foi todo o seu processo de criação. Conhecemos um aplicativo e que traz a tabela periódica de uma maneira bem lúdica, bem atrativa, não é mesmo? Espero que vocês se recordem. E também fizemos uma atividade. Pois bem, pessoal, nesse momento vamos corrigir a nossa atividade, tá? Atividade essa simples sobre a tabela periódica, que infelizmente nem todo mundo me enviou a resposta, não é? Paciência, estou esperando ainda. E avaliei com muito prazer aqueles que mandaram dentro do prazo e fizeram tudo conforme o combinado. Ao ler o artigo sobre o contexto histórico da tabela periódica, percebemos que existem vários químicos que tentaram organizar esses elementos de alguma maneira. Cada um utiliza uma maneira distinta da outra. Sendo assim, preciso que vocês façam um resumo da história da tabela periódica e me enviem um áudio lendo o seu resumo, não é? Essa primeira questão era basicamente para fazer o seguinte: vocês iriam me mandar um áudio lendo o resumo do que vocês encontraram sobre o contexto histórico da tabela periódica, né? Esperava-se que vocês falassem algo do tipo que a tabela periódica ela originou-se no início do século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor formas de organização dos elementos químicos conhecidos até então. Tivemos aí a tríade de Doberini, tivemos o parafuso telúrico de Alexandre, tivemos a lei das oitavas, né, que foi tentar organizar a tabela periódica através das notas musicais. Tivemos a tabela periódica de Mendeleev, muitos mencionou que atribuído a ele a atual tabela, porém não foi assim, digamos, 100% ele que fez, né? Na verdade foi Moseley. Moseley teve por base a tabela periódica de Mendeleev e originou-se na tabela que a gente conhece hoje, ou seja, teve uma pitada de conhecimento de Mendeleev e de Moseley para termos a tabela que tem hoje. Número 2. Como vimos, a tabela periódica serve para organizar de modo extremamente correto e combinado os elementos químicos para que fique claro seus elementos e as informações inerentes a eles. Dessa forma, gostaria que vocês registrassem 4 elementos da tabela periódica relacionados aos grupos abaixo. Tivemos aí o grupo dos halogênios, grupo dos actinídeos, grupo dos metais alcalinos, grupo dos lantinídeos e grupo dos gases nobres. Na letra A, temos, por exemplo, os gases halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Na letra B, grupo dos actinídeos, temos os actínio, tório, protactínio, urânio, neptúnio. No grupo dos metais alcalinos, temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. No grupo dos lantinídeos, temos o lantânio, cério, praseodímio, neodímio, bromécio. E, por último, no grupo dos gases nobres, temos o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Lembrando, pessoal,
que a tabela periódica possui mais elementos químicos que esses aí, tá? E também possui mais grupos. Eu trouxe só 5 grupos, porém existem mais. E eu pedi só 4 elementos, porém existem mais elementos dentro desses grupos, tá bom? Só foi um pequeno exemplo, tá? Dos componentes da tabela periódica. Pois bem, pessoal, na aula de hoje vamos fazer a retomada desses 3 assuntos que trabalhamos, né? Os átomos, os hidrocarbonetos e a tabela periódica. Vamos viajar um pouco sobre cada um, fazer uma retomada, explicar um pouco mais vagarosamente, né, digamos, porque esses assuntos são bem amplos, muito amplo mesmo, tá? E num vídeo curto como esse, que eu ainda estou tentando fazer, não é? Se torna mais difícil ainda. Mas eu espero ter oportunidade, assim que a gente tiver vacinado, estou louco para tomar vacina. Assim que a gente tiver vacinado, que estivermos juntos, pessoal, com certeza, vocês podem ter certeza que a gente vai abordar de maneira mais clara, mais ampla, esses assuntos, beleza? Nas aulas anteriores, a gente viu um pouco sobre os átomos, sobre os hidrocarbonetos, sobre a tabela periódica, tá? Eu vou puxar um pouco do que a gente viu até o momento para refrescar um pouco nossa mente, tá bom? Para a gente fazer a nossa atividade de hoje, para vocês estarem um pouco mais seguros, se sentirem mais preparados, mais do que vocês já são, viu, pessoal? Vocês podem ter certeza disso, tá? Eu acredito na capacidade de todos vocês, não só para essa atividade, mas para todas as atividades, tá certo? Basta ter foco, ter fé e ter persistência, que com certeza vocês vão chegar muito longe, tá bom? Mas isso depende somente de vocês, tá ok? Vamos seguindo para a explicação dos assuntos de hoje. Os átomos possuem uma mesma característica, um núcleo formado por prótons e nêutrons e envolvido pelos elétrons. Observem aí a imagem ao lado, viu, pessoal? Logo abaixo. Próximo tópico. Os elementos químicos possuem uma estrutura igual, porém uma quantidade de elementos diferentes, tá? Professor, como assim? Então, pessoal, tudo, basicamente tudo é formado por átomos, tá? Eles possuem a mesma estrutura, como vocês viram na imagem anterior, tá bom? Um núcleo que é formado por prótons e nêutrons, em volta desse núcleo, os elétrons. Professor, por que a gente não vê isso? Porque para você enxergar um átomo, você precisaria de um zoom gigantesco, né? Um telescópio, uma coisa assim, né? Então a gente só vê mesmo em um laboratório específico, digamos assim, tá? Professor, mas se todo átomo é igual, quer dizer que tudo é formado da mesma coisa? Não. Veja bem, a estrutura do átomo é semelhante. Um núcleo formado por prótons e nêutrons, em volta desse núcleo, os elétrons, tá? Porém, cada elemento químico, cada composto, possui uma quantidade distinta de próton, elétrons e nêutrons, entendeu? Como exemplo, determinado elemento químico possui 6 prótons, 6 nêutrons e 10 elétrons. Já um outro elemento possui 20 prótons, 20 nêutrons e 30 elétrons, tá, pessoal? São exemplos, tá? Não significa que esses elementos existem, mas são exemplos. A estrutura é a mesma, porém, a formação desses átomos, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e de elétrons é totalmente diferente. Então, eles não podem ser a mesma coisa, tá? Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são formados basicamente por hidrogênio e carbono. Por isso o nome hidrocarboneto, né, pessoal? Lógico. Vamos seguindo. O petróleo é o maior composto de hidrocarboneto, podendo ser extraído outros elementos aos quais podemos dizer que são derivados do mesmo, não é? Lembra do desafio que eu passei para vocês? Que tinha a garrafa PET, que tinha o pneu, o batom, o perfume, o asfalto. Então, esses são exemplos de materiais derivados do petróleo também, tá, pessoal? Vamos seguindo.
As fórmulas dos hidrocarbonetos servem para determinar que elementos estamos tratando, pois são vários e podemos nos confundir. Entendeu, pessoal? Existem vários hidrocarbonetos, tá bom? Que possuem sua base somente o carbono e o hidrogênio, como eu falei no primeiro tópico, tá? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem. O CH3-CH3 é o etano. O CH3-CH2, CH2 e CH3, butano, que é encontrado no botijão de gás de cozinha, tá, pessoal? E temos o CH4, que é o metano. Uma curiosidade interessante, tá? Não fugindo da aula, mas mudando um pouco do assunto, muitos vegetarianos não comem carne, tá, pessoal? Não comem carne por acreditar que o animal também é uma vida, entendeu? E que ele sofre, sente dor, tá? É uma questão que a gente precisa respeitar, é uma decisão, tá? Que pertence a cada um. Porém, aqueles mais fanáticos, aqueles mais estudiosos, digamos assim, eles, além de acreditar que é uma vida, também pensam no meio ambiente, tá? Professor, mas como assim? Qual é a relação disso com o hidrocarboneto? Mais especificamente, o metano, o CH4. Eles acreditam, pessoal, e isso cientificamente é comprovado, vocês podem pesquisar o que eu vou dizer agora, tá? Que o pum, o peido, né, digamos assim, que o gado solta, o boi, a vaca, o bezerro, enfim, possui o CH4, o metano. E esse é um gás que é ruim para o meio ambiente, tá? É ruim para a camada de ozônio, ele é um dos gases poluentes, tá bom? E que é emitido pelo pum da vaca, né? Enfim, pessoal. Professor, é verdade, isso é uma realidade. Por que isso acontece? O capim, quando a vaca, ou vamos dizer a vaca, né? Mas generalizando a vaca, o boi, o bezerro, quando ele se alimenta, o intestino, quando faz todo o processo de digestão, a digestão do animal, junto com o capim, produz esse gás, o metano, tá? Então, às vezes que a vaca solta o pum, aquilo ali é composto por metano e é um gás extremamente poluente, tá, pessoal? Chega a ser engraçado, mas é conhecimento também, tá? Sei que muitos de vocês lidam com gado, sabem o que eu estou dizendo, tá bom? É isso. Tabela periódica. A tabela periódica passou por vários modelos até chegar no modelo atual. Em sua organização, possui os períodos e os grupos, ou família. A tabela periódica tem por função organizar os elementos químicos de maneira calculadamente correta. A tabela periódica ela é extremamente importante na organização dos elementos. Sem ela, já pensou como encontrar quais são os gases nobres, quais são os ametais, os não metais, entendeu? Os metais de transição, os elementos de transição, enfim, não é? Então a tabela periódica vem para nos ajudar. De início, parece ser um pouco complexa, mas eu vou apresentar para vocês aí um modelo de tabela periódica para vocês compreenderem um pouco mais, tá? Esse é um modelo de tabela periódica que eu encontrei na internet, tá? E assim, vou explicar focado mais na questão do grupo ou da família, não é? Que foi o que a gente trabalhou na aula anterior. Vocês podem observar aí que a tabela ela é toda colorida. Tem uma parte que está em laranja, em verde, em azul, azul claro, azul escuro, lilás, entendeu? E logo embaixo tem as legendas. No caso, está dizendo que o verde pertence ao grupo dos não metais. Está escrito na frente do quadrado verde, não metais. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os que estão pintados de verde pertencem aos não metais. Temos aí o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, enfim. Outro exemplo, tem os gases nobres que está em um azul claro, enfim, um lilás, uma coisa assim. Está na última linha vertical. Temos o hélio e tem dentre outros, como foi explicado. Essa é uma forma de leitura da tabela periódica, tá bom? Tem outras maneiras olhando a questão quando é na vertical ou quando é na horizontal. Só que isso seria interessante e é interessante tanto
presencialmente, tá, pessoal? Para eu poder explicar para vocês, indicar, mostrar, entendeu? No momento que a gente pode estar fazendo o que eu consigo fazer, né? Sendo humilde aqui com vocês, é isso, tá, pessoal? O professor não é dono do conhecimento, a gente aprende juntos, tá? Muita pesquisa, muito trabalho, muito estudo, para a gente passar para vocês o conhecimento necessário. E feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Pois bem, a atividade de hoje é bem simples. Eu elaborei algumas questões, tá, pessoal? De interpretação, tá? É extremamente importante a gente interpretar. E essas questões eu vou passar no Google Formulário, tá bom? O link eu vou deixar disponível no grupo do WhatsApp, tá? Vou ver se eu consigo encaixar aqui também no YouTube, tá bom? Para que vocês possam ter acesso. É uma atividade voltada para o que a gente vem estudando, os átomos, os hidrocarbonetos e a tabela periódica, tá? Espero que vocês consigam relembrar, que com a aula de hoje vocês consigam refrescar a mente de vocês sobre o que foi trabalhado, beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição, lembre-se disso, é só procurar, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Tá, pessoal? É uma atividade avaliativa, né? Como tudo é avaliação. A gente avalia tudo que você faz. Se você está assistindo esse vídeo até o final e sabe que tem esse link para fazer, é porque, logicamente, você está acompanhando o professor e eu agradeço. E eu tenho certeza que vai conseguir fazer uma ótima atividade. Bem, pessoal, hoje tivemos a oportunidade de retomar a aula anterior, tá? Sobre tabela periódica, fizemos a correção da nossa atividade, tá? Fizemos uma retomada sobre os átomos, sobre os hidrocarbonetos, sobre a tabela periódica e também recebemos a orientação sobre como fazer a atividade, né? Como fazer assim, né? Como chegar para fazer a atividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Primeiro vídeo, me desculpe os erros, as falhas. Estou aqui como professor, redator, enfim, caminhamento, tudo. Mas, enfim, tá? Essa é uma maneira que eu achei para ficar bem próximo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestão, isso com certeza, pessoal. Aceito sugestões, tá certo? É extremamente necessário para a gente fazer um trabalho que amenize a situação, né? Digamos assim, não falo nem tanto excelente porque se torna difícil, mas que seja mais prático, mais fácil de poder dialogar sobre o assunto, beleza? Então é isso, desde já muito obrigado, um ótimo dia, boa atividade, qualquer dúvida estou à disposição. Zumba, 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 zumba.